Olá, Porto Velho, querida e amada capital, simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadores de valor. Para que tu seja melhor sempre, a primeira coisa é evocar aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Sem mais delongas, está aqui do meu lado que prometeu semana passada que voltava, né? E está voltando. E está voltando, óbvio. Joaci Loura, meu querido. Você está bem primeiro de tudo? Graças a Deus, muito bem, cada vez melhor. Imunizado já há alguns dias, né? Temos que esperar Não. chegar a segunda dose Contando e mais os 30 dias depois. Pois é. Aí a gente dá uma aliviada. Assim, Sim, né? mas, não é porque a pessoa está imunizada que tem que parar de Usar dos máscara cuidados, e álcool, usar né? máscara, né? Não. Nos Estados Unidos é importante dizer que eles estão deixando de usar a máscara em local público, porque a maioria da população já, 70%, 80% da população está imunizada. Por também. Né? São os que fizeram. No outro programa você falou que isso depende da imunização em massa, de fato, né? Quanto mais imunizado tiver, menos o vírus vai circular, porque ele vai procurar alguém que possa, né, ele entrar num organismo que já está vacinado, entra, mas não vai ter tanta... tipo assim, a chance de eu morrer é menor que a do caboclo, mas também existe. Existe. Né? Mas é bem pequena. O Nelson Sargento, lá do Rio de Janeiro, senhor de 96 anos, sambista, compositor. Mas coitado tinha câncer ele, também. Ele faleceu, né, mesmo vacinado. Depois, mas olha, ele vacinou e assim mesmo morreu. Nenhuma vacina retira a possibilidade de alguém ter a doença. Quando você se vacina da gripe, você não deixa de ter a gripe. Agora a gripe ela vai aparecer em proporções menores em você. E no caso dele que tinha câncer, não tinha nem... O cara já está com o organismo debilitado, aí sim. A porrada é segura. Sim, então esses exemplos não servem não para querer... Então, quem quer desconstruir a retórica de que não precisa tomar vacina. Tá, eu vou chamar a vinheta. Eu quero começar com um assunto diferente. Nós temos para falar ainda de mudanças na Assembleia, de alguma coisa ainda da reforma eleitoral que ficou faltando, mas eu tenho uns assuntos diferentes. Deixa a vinheta vir, que aí tu vai saber. Por favor, nossa vinheta. Bom, vamos lá. Joaci Loura. Você me ajudou bastante semana passada. Aí, como prêmio, vou te dar um assunto ruim para começar a conversa. Cara, hoje, analisando o quadro eleitoral para o ano que vem, que já está em cima. E com a pandemia está tudo muito mais lento, então as coisas, umas estão lentas, as outras estão pulando etapas. Está acelerada demais, né? Hoje nós temos, assim, entre os possíveis candidatos ao governo do Estado, mas é o terceiro deles que eu vou citar, que eu quero uma interpretação sua. Tá? Nós temos o atual governador, a não ser que ele se enrole na CPI, né? Mas acho que não. O atual governador. O senador Marcos Rogério, que também pode ser que se enrole com a CPI, pode detonar a imagem dele. Esse eu já não posso dizer, acho que não, que nem o governador. É porque do jeito que ele faz a defesa para o governo Bolsonaro, se o governo Bolsonaro for mutilado nessa CPI e não puder nem concorrer, ele vai receber a resposta dele. Que ninguém vai votar num cidadão que perdeu o padrinho político. Né? Ou então que o padrinho está passando atestado de maldade. Né? Então, a vida dele está sendo jogada na CPI, exposto à mídia. Atualmente não está sendo muito boa essa exposição, mas para aqueles que gostam dele está até bom, né?
Mas esse pode complicar. E agora veio o terceiro nome. E eu estou falando só do campo conservador, né? Não estou falando nem do campo progressista, porque o campo progressista tu não vê nenhum nome sendo falado aí. Não. Nome de expressão, que dê para... Vou botar para ganhar. Esse só vai surgir como segunda ou terceira vez. Um lutador de peso, né? Um cara que entra para... Só aparece de última hora se aparecer. Isso. O gringo velho Ivo Cassol. Só que o Ivo, eu vou fazer o meu comentário e vou entregar. Em que pese que ele foi cassado, o mandato dele, ele perdeu o mandato, não? Não. Não foi, não chegou? Não, nunca chegou a perder nenhum mandato. Então, ele vai explicar. Bom, mas tá bom, em que pese que ele estava enrolado lá no mandato dele. O povo daqui gosta dele de graça, muita gente. E ele é um cara que ele tem uma postura, um gênio forte, não vai dizer que não, mas ele não é tipo o atual governador que como é que eu vou te explicar? Não é afeto a estar com a população, é um cara mais tímido, introvertido. Não, e outra coisa, esse governador ele politiza as coisas. Não, isso é coisa de direita, marxismo ideológico. Para o gringo é o seguinte, vai fazer bem, faça, não vai fazer, não faça. Né? Ele era amigo do Lula, né? Amigo do Bolsonaro. Amigo do Bolsonaro. Ele está lá para resolver o lado. É a questão. Mas ele pode concorrer? Porque ele não estava podendo concorrer na última eleição. Como é que está a situação do gringo? Porque o gringo vai ser difícil. Um páreo duro, né? Não vou dizer ganhar, mas vai ser difícil tirar o gringo do segundo turno. Eu concordo com você. Agora, eu gostaria de fazer uma avaliação técnica vamos lá. da situação do gringo. Acho que é importante até para que não pare essa dúvida que você teve, o telespectador não tenha, né? E outra, eu não tenho procuração nenhuma. Não, nenhum de nós aqui. A gente está discutindo politicamente as situações que podem acontecer. Eu nunca entrevistei ele aqui e gosto dele muito, tá? O senador Ivo Cassol, o ex-governador Ivo Cassol, ele nunca foi cassado, né, pela justiça. Tá, eu já até achei que eu nem me lembrava. Ele foi condenado ainda quando ele era prefeito, por uma questão ainda quando ele era prefeito de Rolim de Moura, e aí foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal como situações em relação à lei de licitações. Foi isso que aconteceu. Crime em lei de licitação. E ele sempre frisa isso, que ele foi condenado, só que a condenação dele não traz nenhum tipo de prejuízo ao erário, nenhuma devolução de valores, nenhum enriquecimento ilícito. Houve a condenação. E aí é que está. Hoje nós estamos em 2021, estamos em 5 de junho de 2021, né, o mês de junho de 2021. Se fosse hoje a eleição, o senador Ivo Cassol ele não poderia participar, ele está inelegível. Todavia, como a eleição só é ano que vem, e aí eu vou explicar para que amanhã depois, né, não diga, o doutor Joacir está falando que o Cassol está elegível desde agora, não. Agora, em 2021, Ivo Cassol não está inelegível. Se a tese do ministro Cássio Nunes Marques, que é o relator da ADI 6630, proposta pelo PDT ano passado, ele deferiu a liminar e disse que os candidatos a prefeitos do ano passado, que foram condenados 8 anos atrás, já poderiam participar das eleições de 2020. O que isso quer dizer, Joacir? Isso quer dizer o seguinte, que se a tese do ministro for confirmada na decisão de mérito e confirmada por mais de 6 ministros do STF, dizendo que, de fato, vale para a lei da ficha limpa a data em que a pessoa foi condenado e não a data em que transitou em julgado, Ivo Cassol está no jogo em 2022. Por quê? Porque a condenação dele, salvo engano, é de agosto ou setembro de 2013. Expira agora. Então, vai expirar ainda em 2021, se a tese do ministro Cássio Nunes Marques for confirmada no plenário do Supremo Tribunal Federal. Quando é que está previsto isso? Pois é. Um dia desse eu vi no UOL que essa decisão
que é muito esperada, não é só pelo Cassol, são políticos do Brasil inteiro, gente do Brasil inteiro. Ele vai colocar já nos próximos meses, entre junho, agora, ou no máximo agosto, porque o mês de julho ainda tem férias regimental nos tribunais superiores. Né? Então, estaria colocando, vamos imaginar que coloque agora no segundo semestre de 2021. Então, agosto mesmo. Teria 2021 para se discutir isso. Se o Supremo Tribunal Federal, entender que, de fato, a lei da ficha limpa, nesse ponto, ela é injusta, porque ninguém pode ficar com uma inelegibilidade, vamos dizer, até perpétua, porque o tempo que ele estiver recorrendo é o tempo que ele está inelegível. Só conta a inelegibilidade quando transitar julgado dali para frente 8 anos. Eu acho difícil, porque não tem lógico, não tem falta senso jurídico. Falta um pouco de lógica, exatamente. Então, se a tese da liminar que o ministro Cássio Nunes Marques trouxe em dezembro de 2020, e ele deferiu a liminar, então aquelas pessoas que estavam candidatos a prefeito ou candidato a vereador nas eleições de 2020, cujo a condenação já datava de 8 anos no colegiado, eles puderam participar por força dessa liminar. Se isso for confirmado pela maioria do plenário, e é do plenário todo, não é plenário virtual, são os 11 ministros do Supremo. Se isso for confirmado, Ivo Cassol estará com essa inelegibilidade relativa à linha E, ao crime da lei de licitações, superada. E aí, por que eu estou dizendo que ele volta ao jogo? Porque as outras condenações que ele tem de improbidade, elas não são cumulativas, né? Elas, de acordo com a linha L, o artigo 1º, inciso 1º, a linha L da lei da ficha limpa, para alguém ser condenado, considerado inelegível, a condenação ela tem que ser cumulativa. Dano ao erário, prejuízo grave, enriquecimento ilícito e, ao que parece, as condenações do Cassol, elas não são cumulativas nesse ponto. Às vezes tem uma coisa, às vezes tem outra, mas nunca tem todas. Então, não é só do Cassol, é qualquer outro político que não tenha preenchido de forma cumulativa os requisitos da linha G, da linha L, né? E da linha G também, porque trata questão de prestação de contas, não está inelegível. Se não está inelegível, pode surgir já nas eleições, e aí eu tenho visto movimentação do italiano, né, como muita gente chama, do senador Ivo Cassol, né, em relação a isso. Civinho, eu concordo com você, é um páreo duro, uma pessoa que tem sido lembrada de norte a sul do estado de Rondônia em relação ao que fez, né, principalmente... Ele governou na era de ouro do estado, cara. Né, ao estágio que ele trouxe. E aí, em relação aos outros dois, que aí são, vamos colocar, né, os dois outros possíveis candidatos. O senador Marcos Rogério é um senador que está tendo muito palco, né, e a mídia nacional tem dado a ele voz. Contudo, eu concordo com você. Ele está andando num muro em que ele pode cair para um lado ou pode cair para o outro. Essa CPI ainda não demonstrou qual o nível vamos dizer, de agrado populacional que ela vai dar aos seus maiores atores hoje. Hoje, a pessoa que mais é lembrada em defender o governo na CPI é o senador Marcos Rogério. Mas até que ponto isso vai ser benéfico? Joacim, mas o estado de Rondônia é um estado que é bolsonarista por excelência. Não sei. Era, em 2000 aqui na capital, né? Mesmo. Em 2020, assim. 2018 foi. Aí, assim como votou em peso, né? No Lula, não votou na Dilma. Então, essa mudança, e aí Tancredo Neves falava isso, que a política é igual ao céu, né? É igual a nuvem. Né? É igual a nuvem, né? Uma hora está num lugar, outra hora está em outro lugar. Então, o senador Marcos Rogério, que é uma pessoa preparada, inteligente, realmente vai poder saber para tirar proveito disso aí. E a gente fala também do atual governador. O atual governador, até agora, não tem realmente mostrado uma musculatura política, né, que possa, de fato, dizer, não, ele tem uma base muito forte, ele está sendo conhecido no Estado. A gente que anda no Estado, né, a gente presta assessoria para alguns municípios e aí tem que andar esse estado. E a gente tem ouvido falar, assim, muito de perto,
nessa possível volta do Cassol, em relação, de forma contrária, à não chegada, vamos dizer, do governador nessas bases, né, para se fazer presente, se apresentar, se dizer exatamente ao que veio e ao que quer, né? Então, de fato, hoje, dentre esses três candidatos muito fortes, e o governador Marcos Rocha, ele é forte porque ele já tem a estrutura de governo a seu favor, né? E isso é inegável que há um fortalecimento. Não, a máquina, né, do governo sempre ajuda. Mas aí vem outros, né, possíveis candidatos, né? O Wildon Chaves, será que é candidato a governo? No mesmo Só grupo, um milagre para poder desenrolar. No mesmo grupo do Marcos Rogério? Não sei. Será que é candidato a senador? Talvez. Léo Moraes, será que ele teria, vamos dizer, corpo de base também para formar e fazer uma aliança para ser candidato a governo? Não sei. É candidato a senador? Talvez. O único problema do Léo é que o Léo teve sempre um discurso progressista, né? E de uns tempos da cá, depois que ele assumiu a presidência do partido dele a nível nacional, Podemos. a liderança dele, né? Sim, liderança na Câmara. Na Câmara, ele enveredou por uma linha conservadora, assim, que a base dele meio que, em grande parte, desconhece o Léo que está lá. O coitado do Léo pode ser que não tenha perna além de deputado federal. Ou, né, concorrer, eu acho que hoje, se ele concorrer a deputado federal, é natural que ele ganhe, assim. Que nem a Mariana, ela consegue ainda mais um mandato tranquilo, né? Agora, assim, ó, por exemplo, assim, falando bem claramente, assim, pelo que a gente sente, né? Eu tô te falando como jornalista. Aqui a gente tá batendo papo, né? Só que o povo de casa tá ouvindo, não tá vendo. Ó, a Mariana, é bem provável que consiga se reeleger, tem a estrutura do irmão também, que está do lado dela, da família. Da família, né? O Léo, para deputado federal, consegue também. Quem é os outros federal? O Lúcio Moschini, eu não sei. Não, Jaqueline Cassol por causa do estofo Cassol, né? É difícil não. Vem uma reeleição, né? Agora assim. Silvia Cristina, Mauro Nazif, Coronel Crisóstomo. Não, mas é que tá, o Coronel Crisóstomo, a Silvia Cristina e aquele menino lá do PMDB, lá do interior. Lúcio Moschini. O Lúcio Moschini. Falta um aí, mas eu não estou lembrado quem é. Né? O pessoal vai ter que dar uma calibrada. E o Expedito Neto. Não, esse aí também é tranquilo. Então, mas esses três aí que eu falei, que eles acho que vieram da última, não, os que não foi até a reeleição, né? Mas a gente não sabe como é que está a saúde, porque a base deles não é Porto Velho, a gente não sabe como é que está a saúde deles, mas esses que dependem de Porto Velho estão bem aqui. E dentro desses possíveis candidatos, a gente também não pode esquecer, né? Até porque, de fato, eu acho que ele não vem candidato a governo, mas ele pode ser um aliado que favoreça um ou outro candidato, que é o prefeito João Gonçalves Júnior, lá de Jaru. Né? Um menino que tem feito um mandato muito correto, muito idôneo, muito enxuto. Né? Mas agrega, assim, mas não talvez para ponta ainda. Pois é, mas aí não é ponta, né? Eu concordo com você, mas é um facilitador, um agregador que traz aí uma musculatura política que a região de Jaru tem visto as mudanças de Jaru e já o vê como vamos dizer assim, um chefe de executivo muito eficiente, né? Mas eu acho que até lá ele tem recém completado os 30 anos, que é a data mínima para poder ser candidato. Acho que ainda não é a vez dele não, mas é um nome que pode se pensar futuramente. Né? Você tem que ver que, por exemplo, o grupo do presidente da Assembleia, do Alex Redano, vai puxar um federal também com bastante força. Né? O Republicanos. O Republicanos ele se reajustou, é bom que se diga, né? O novo presidente do Republicanos é o próprio deputado Alex Redano, sai então o ex-deputado Garçom e entra o deputado Alex Redano com uma cúpula nova, diretiva, pastor Alex, né? Pastor Vanderlei daqui de Porto Velho, e outros, né? O prefeito lá de... Gente boa de voto. O prefeito lá de Primavera de Rondônia também faz parte, o Edu, o Bertolete. Enfim, então, e a visão, né, de renovo do Republicanos, eu acho interessante de fato. É um partido de centro, né? Concordo com você. É um partido que vem para fazer um federal ano que vem também. Não, então,
Então, por isso que eu digo, esses 3 que a gente não conhece, como é que está a situação deles no interior, que abre o olho, porque esses 5 que orbitam aqui a capital, né, esses 5 aí eu não vejo dificuldade. Sim. Porque o Mauro Nazif mesmo tem aqueles votinhos dele que é sagrado. Né, E assim, né, eu nem sei como é que está a saúde do deputado Mauro Nazif, eu andei sabendo que ele tinha passado por algumas cirurgias, né, espero que sua saúde esteja boa, convalescendo. Mas aí precisa saber disso, né? Se a família também vai deixá-lo ir a outro mandato em relação à questão de saúde, né? Ele é cabeça dura, ele vai sim. Isso aí não tem. Agora, e o Senado é uma coisa que a gente também não... E é uma vaga só, né? O Senado, E vem cá, a cada o senador 4... Ciro Guzgas pode concorrer ao Senado? Não pode. Hoje ele está inelegível, né? Porque aí a condenação dele... mas aquela tese que você falou do Cassol... ao que parece, a condenação dele é um pouco depois da do Cassol, salvo engano, 14. Então, se for 14, a depender do mês. Tá, mas vamos botar que dê certo mesmo. Ele pode aí. É um nome, né? Se ele Não, tá, porque a estrutura tem. Nem toda, né? Ele tá no mandato, né? Tá no mandato, né? Até 2023 ele tá no mandato. E pro Senado hoje, tu tem como pré-candidato aí, pelo visto, tu tem o Expedito Júnior que não dá para saber se ele vai ser mesmo candidato ao Senado. Wildon Chaves. Mas o Wildo precisa acontecer um milagre. Pois é. Porque o Wildo, todo mundo gosta do Wildo aqui na capital, mas as coisas às vezes dão umas derrapadinhas. Né? Então, as vacinas mesmo, foi ruim para ele não ter saído das vacinas. Né? Então, são coisas assim que... Mas pode ser, né? Ele tem 1 ano para mostrar serviço como prefeito. Sim. Agora ele está no mesmo grupo do Expedito, e aí os dois para uma vaga só? Do mesmo grupo, né? Então, político. Então, agora, realmente, o Senado está... E aí a gente tem que imaginar também que esse grupo político que hoje é formado, está o senador Marco Rogério do DEM, Expedito Júnior e Wildon Chaves, ele pode rachar. Eu acho né? que aí o Marco Rogério já não está mais com esse povo, não. Então, se ele rachar, nós vamos falar em 4 candidatos de peso aí, né? Ou vem o Wildon para governo, Expedito para o Senado, com o Marco Rogério disputando entre eles. Então... porque o mais progressista daí é o Wildon Chaves. Não tem, tá um vácuo, né? Sim. Eu penso que muita renovação para a Câmara dos Deputados, uma renovação de pelo menos 3 ou 4, né? 50%. 4, mas 3 é certo. E muita renovação também para a Assembleia Legislativa. Bom, tá. Eu vou chamar o intervalo comercial, a gente nem falou da Assembleia, cara. Vai ter mudança de deputado por aí vindo, né? Sim. É bem provável que desenrole isso nos próximos dias. Então, vou chamar o intervalo, a gente conversa, tá bom? Jogo rápido, no lá, outro carro. O conceituado canal Olhar Digital pesquisou e o público escolheu a Brasil Digital como a melhor velocidade de internet em Rondônia. Somos Top One, a número 1 em velocidade. Aproveite a promoção para celebrar este prêmio. 400 MB por R$ 149,90, mais Super Wi-Fi. Brasil Digital, você conectado. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. E estética Mãos de Fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6158, bairro Igarapé.
que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Vamos falar o que vai tocar na Assembleia, que nós só temos 4 minutos, tá? 4 minutos, né? Pois é. A gente vem falando aqui em alguns programas, né? Aqueles processos ainda continuam, a maioria, né, sem o resultado da Justiça Eleitoral. Todavia, penso que no futuro muito próximo vai haver mudança, pelo menos de 2 cadeiras na Assembleia Legislativa, né? Sai o deputado Edson Martins e entra o ex-deputado Saulo Moreira. E sai o deputado Aelcio da TV e entra o ex-deputado Ribamar Araújo. São essas mudanças que poderá haver, uma em relação a uma condenação da própria Justiça Eleitoral, que é o caso do Aelcio da TV, que vai dar cumprimento à própria Justiça, e aí chama o suplente da coligação, que é o Ribamar, e o outro, o Saulo Moreira, considerando que o processo que o Edson Martins respondia por improbidade, transitou em julgado. E aí, como nenhum deputado pode ter trânsito em julgado com suspensão dos direitos políticos, entra então Saulo Moreira, que é o primeiro suplente da coligação. E aí é importante dizer que há uns rumores, o Saulo não é o Saulo que vai tomar a posse no lugar do Edson. É o Saulo, sim, ele é o primeiro suplente, responde eventualmente a um processo, mas todo processo tem o direito ao duplo grau de jurisdição. Então, como houve eventual condenação, qualquer pessoa tem o direito de recorrer pelo menos a uma corte, a um tribunal, para que se ratifique ou se mude aquela decisão. Então, isso é que aconteceu e sem dúvida alguma, o Saulo, que é a pessoa que entra no lugar. Que é o que está mais na frente, né? Porque o do Ribamar pode ser que ainda demore um pouquinho. Porque tem que guardar os trâmites, então está julgado, pode ser que leve mais alguns meses ainda. Não, nem digo meses, mas leva mais tempinho, né? Eu penso que sim, está mais adiantado o processo agora, da questão do Saulo. Eu acho que é para ontem. A gente pode ser que já seja realmente mais imediato do que se imagina. Se ele conseguir fazer nesse mês de junho, são só em agosto, por causa Não, mas aí tem julgado, inclusive, daqui de Rondônia mesmo, que a posse tem que ser dada, inclusive, durante o recesso parlamentar. Tem julgado daqui já. Tá. Nós temos 1 minuto e meio. Alguma outra novidade circundando aí as questões eleitorais? Eu penso que a gente tem que ficar, Paulo, de olho muito... Diz que é um olho no gato, outro no peixe, né? Está acontecendo muita coisa na CPI, mas a gente também precisa olhar a Câmara dos Deputados na questão da reforma política e eleitoral, porque vem muita coisa. No programa anterior a gente falou sobre as possíveis mudanças, mas isso é fichinha perto do que está sendo discutido. O problema é que se a Globo não divulga, ninguém divulga. Pois é, e não tem ninguém divulgando. Né? A gente que tem interesse na matéria, que é curioso, que é pesquisador... Não, e tem duas, né? Tem 2 reformas políticas, uma no Senado e outra na Câmara. As duas correndo. Correndo para e passo, audiência, mesmo no recesso parlamentar eles vão continuar, porque o interesse é entregar uma reforma antes do primeiro domingo de outubro para poder valer nas eleições. Na verdade, do ano que vem. Eles vão entregar até dia 30 de setembro. Com lei sancionada, né? Exatamente. Então, eu acho difícil nós não ter mudança por aí. Aqui a Câmara de Vereadores tem algum movimento? Tem uns processos rolando aí, né, sobre questão de discussão de fraude em cota de gênero, mas ainda só está no início. Ainda fraude em cota de gênero? De novo, que é a mesma discussão.
Então pode eventualmente haver Porque alguma lá em mudança. Manaus já deu problema essa semana que passou lá, né? Em alguns estados do Brasil começou a pipocar essas decisões condenatórias e estão cumprindo e está mudando, né, a composição das casas. Meu Deus do céu. Mas ali é só uma coligação? Coligação não, só um... Acho que 1 ou 2 partidos só. Na verdade, então é a discussão velha de que colocaram mulher e mulher não participou. Se ela teve voto zero, meu querido. Não fez campanha, aquela mesma situação que a gente Se teve voto já conhece, zero... né? Aí a justiça está analisando, vai verificar. Muito obrigado por tudo, meu querido. Tá, a gente se vê aí na virada do mês, tá? Tamo Estamos aí junto. com algumas novidades, quem sabe até com deputados novos, né? Sim. Quero desejar sorte e saúde para você. Para você também, para os telespectadores, todo mundo que nos assiste. Eu sei que muita gente gosta do seu programa. Quando está lá passando, o pessoal, né, tira print, manda para mim. Isso é a constatação de uma audiência regional de assuntos que nos interessam. E não é Globo, não é Record, não é qualquer outra. É assuntos da região. A gente precisa também estar focado naquilo que é do nosso dia a dia, da nossa sociedade. E você faz isso com excelência. Parabéns. Obrigado. E tu cuida bem daquele opalão, viu? Aquele carro é lindo. Melhor Bonito, que aquilo, né? Só se fosse um Maverick. Aí nós pra frente. Aquilo é uma família. Tá, bebe e tem quando estraga, não tem quem arrume. Pois Aí é. os caras, só os curiosos cobram uma fortuna para mexer no carro. Meu irmão tinha um desse que passou para frente e não deu conta aqui em Rondônia. Tá. Fique com Deus. Tá bom, Abraço. querido? Por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto do universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.